que os petistas atacam muito mais Ciro Gomes do que Bolsonaro? E o mesmo vale ao contrário. Por quê? Porque essa perseguição ao Ciro, que nem mais tem pretensões eleitorais. Segundo o próprio Ciro Gomes, no seu evento, no último evento que ele participou. É que o Ciro fala uma coisa que é muito certa. A polarização faz com que se degradem, se matem, mas executam o mesmo projeto econômico. O neoliberalismo está aí destruindo, desmanchando o nosso tecido social e as nossas estruturas administrativas. O governo Lula quer ser diferente do governo Bolsonaro e para isso ele não busca a essência de ser diferente. Ele se preocupa com símbolos, com cores, com nomes. Teto de gastos agora vira arcabouço fiscal. Banco Central nas mãos dos bancos. Reformas trabalhista e previdenciária mantidas. E outras tantas, melhor dizendo, ações que corroboram, que dão continuidade ao desmantelado governo Bolsonaro no Brasil. Não basta se dizer contra o fascismo, que, diga-se de passagem, a maioria dos petistas hoje falam contra o fascismo, mas que eles não sabem o que significa o fascismo. Aliás, é muito interessante também, e vale ressaltar, que os mesmos que apoiam a PL das fake news ou a PL da censura, eles defendem um projeto de lei que não sabe, nesse projeto de lei não há um conceito técnico, definitivo, claro e objetivo do que seja fake news. Porque para eles fake news é toda crítica contra este governo. Nós não podemos criticar o governo Lula, porque criticar o governo Lula fortalece o fascismo. Não, ao contrário. Toda crítica ao governo Lula, com embasamento, com verdade, com fatos comprobatórios, todos estes argumentos contrários às ações mais do que desastrosas do governo Lula, que pousa para o mundo, de um líder que quer ser uma espécie de um Mandela brasileiro e que viaja pelo mundo afora muito mais para fugir dos problemas que ele não tem a capacidade de resolver. Neste momento, a crítica verdadeira, séria, objetiva tem que ser feita. O que corrobora com o fascismo é nos determinarmos, nos auto-intitularmos democratas e não aceitarmos que exista um contraponto ao nosso pensamento e que esse contraponto eu posso não concordar, mas eu tenho que respeitar que haja um contraponto e que haja sim a legitimidade desses que criticam. Eu critico o Bolsonaro, mas eu critico o Lula também. Porque Lula não me representa, Bolsonaro muito menos. Então, na vala comum destes que não conseguem resolver os problemas, que não conseguem dialogar com o povo brasileiro, porque não podem, porque a arrogância os impede,
Então é mais fácil chamar quem critica estes de bolsonaristas, de fascistas, do que de fato de ouvir aquilo que tem que ser ouvido. O que Ciro Gomes falou na sua palestra não foi nada mentiroso. Ciro não mentiu, Ciro alertou, Ciro fez o que o civismo, né, nos impõe a fazer neste momento, que é denunciar os erros deste governo. Os erros da política de preços adotadas pela Petrobras e que o governo Bolsonaro, né, deu continuidade, e que isso começou lá no Temer e que agora tem continuidade no governo Lula. A manutenção das reformas que prejudicaram o trabalhador, seja porque ele não vai ter aposentadoria, ou seja porque suas relações trabalhistas hoje estão precarizadas. E nós não temos geração de emprego e renda porque a nossa indústria há muito tempo está sendo corroída pelo rentismo. Um país com uma taxa de juros exorbitante não tem como se desenvolver. Mas o simplismo bolsonarista impede o diálogo verdadeiro e a reflexão na raiz das coisas, no entendimento do que realmente está acontecendo. Então, a solução encontrada é o quê? É silenciar o outro pela lacração petista ou pela lacração bolsonarista. E ficamos ali vendo o joguinho de farpas num espetáculo de baixaria, né, em que, por exemplo, a dona Gleisi Hoffmann diz que Michele Bolsonaro é uma santa do pau oco. Ora, mas quem é a senhora Gleisi Hoffmann para falar de alguém, uma pessoa que, né, era senadora, teve que se rebaixar para deputada, né, porque se não continuasse como deputada, através do guarda-chuva, né, daquilo que é a proteção do parlamento, essa senhora, né, estaria talvez respondendo por processos que até hoje, né, estão um pouco nebulosos. A tal da imunidade parlamentar, que é importante, mas quando há um abuso desse instrumento, é um instrumento que ajuda a corroborar com a corrupção. A corrupção que é uma marca dos governos Lula. Mensalão, Petrolão, e agora nós temos o tal do orçamento secreto, antes criticado, né, nos palanques petistas e agora continuado. Mas não me surpreende, afinal de contas, o mesmo PT teve no senador Rogério Carvalho um aliado que votou a favor do orçamento secreto no governo Bolsonaro. Curiosamente, há um silêncio, o silêncio dos hipócritas. E quando a gente aponta isto, eles vêm com aquele desculpinha. Isso não é hora para criticar. Não é hora para falar. Quando é que é hora para criticarmos o governo? Nunca vai ser hora. Porque para o Lula, a hora é sempre de bajulá-lo. A hora é sempre de endeusá-lo. Nunca de fazer a crítica ou a autocrítica e a mudança de seus comportamentos. Não. Nós matamos o carteiro porque a carta que nos vem não tem o conteúdo que nos interessa. Esse é o modus operandi do bolsolulismo. E eu repito, bolsonaristas atacam mais o Ciro do que Lula. E lulistas atacam muito mais Ciro do que Bolsonaro. Porque, no fundo, a criatura
que é Bolsonaro, e o criador, que é Lula, no, nas cortinas sendo baixadas no final do espetáculo, do show circense que o bolsonarismo faz, na coxia há ali um abraço, né? Por quê? Porque ambos fizeram um circo onde um dá apoio para o outro e, no fundo, comungam das mesmas ideias. Aí o petista vai dizer assim, mas eu defendo a democracia. Defende a democracia? Sim, claro que defende a democracia. A democracia que diga sim às suas ideias ou às vontades do seu amo. Porque ele, sem percepção de nada, sem conhecer nada, este sim alimenta o fascismo. E quando alguém põe uma luz, um foco e mostra que a piscina está cheia de ratos, que as ideias não correspondem aos fatos, é melhor silenciar quem está expondo as contradições deste governo, e nós vamos continuar expondo as contradições deste governo. Por quê? Porque nós acreditamos numa alternativa viável, que não importa nome, quem vai ser o nome. O que importa é um projeto em que a gente possa, de fato, discutir e que a gente possa privilegiar a cidadania, que é o que? A consciência do eleitor, dos seus direitos, mas os seus deveres. É o debate saudável das pautas que realmente nos importam. Porque enquanto alguns se preocupam com todos nós estamos vivendo dificuldades, seja no plano econômico, no plano da segurança pública, no plano do emprego e renda, seja na educação precária, seja no transporte precário. A vida do brasileiro está difícil demais, mas existe uma dita esquerda que pouco se importa com isso, até porque se mantém aliada do rentismo, que, repito, tem destruído o Brasil. Confundem moralismo com moralidade. Como nem o Bolsonaro, nem o Lula têm moralidade, ou quando tem é uma moralidade insuficiente, então eles não sabem o significado dessa palavra. Usam do moralismo. O moralismo nada mais é do que esse discurso vazio que prega uma coisa e executa outra. Em 5 meses, manutenção da reforma trabalhista, manutenção da reforma da Previdência, teto de gastos com o nome de arcabouço fiscal, política de preços da Petrobras mantida e corrupção à torto e direita, como estava lá no governo Bolsonaro e que já tinha antes de Bolsonaro. Portanto, o povo brasileiro que trabalha, que mantém toda essa máquina funcionando, está sendo impedido de trabalhar porque hoje a economia parou, porque nós temos uma das maiores taxas praticadas no mundo é aqui no Brasil, e que isso impede a geração de emprego, de renda e de desenvolvimento. Mas isto, os gênios da lâmpada do lulopetismo ignoram, não querem que discutamos, mas nós vamos insistir, porque nós não nos vergamos para o filhote do Golbery, para o mito do metalúrgico que sempre se vendeu uma coisa e que na verdade é outra. O pai dos pobres, o Mandela dos trópicos do sul, na verdade não passa de um encantador de serpentes, de um enrolador que continua
o governo Bolsonaro com outras cores, com outros nomes, que tem lá um ministro da Segurança, melhor dizendo, o ministro dos Direitos Humanos como Silvio Almeida, mas que lá no seu ministério não tem dotação orçamentária suficiente, por exemplo, para fazer com que haja política de promoção de direitos humanos, que não fortalece órgãos como o IBAMA, que não fortalece órgãos como a FUNAI, mas que tem um Ministério dos Indígenas sem dotação orçamentária que também vai ser insuficiente para chegar aos indígenas, para proteger os nossos indígenas na nossa Amazônia. E que com isso, sem essa articulação entre IBAMA, FUNAI e outras entidades reais, né, que sirvam de proteção dos indígenas e da nossa mata, nós estamos perdendo cada vez mais a nossa mata, nós temos todos os dias aumentado o desmatamento. Enquanto isso, o Mandela dos Trópicos do Sul fica viajando para fugir dos problemas que ele não consegue resolver, dizendo bobagens e, é claro, fazendo vistas grossas para aquilo que não lhe convém, porque o único projeto que Lula tem é de manutenção do poder, porque pouco importa para ele os problemas que ele deveria enfrentar. Para ele o que importa é se manter no poder com fake news, porque quem faz fake news nesse país são lulistas e bolsonaristas. Não se faz fake news do lado, por exemplo, de ciristas. Você pode não gostar do Ciro, você pode não gostar da militância do Ciro, mas os canais ciristas, que você queira dizer que seja canal cirista, assim, enfim, eu não gosto desse termo, mas enfim, você não vai ver fake news aqui. Mas lá na 247 ou no Alan dos Santos, lá você vai ver. E é todo dia uma enxurrada de informações falsas para confundir, para enganar as pessoas. Nós não. E eu estou falando muito, sim. Eu estou falando porque eu estou cansado de ver gente falar em democracia, de se dizer contra o fascismo, quando na verdade estes, assim como os fanáticos religiosos que falam tanto, né, contra o demônio e não falam de Deus, né? E aí já tem lá uma citação de Jesus que é muito interessante. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Não há dois senhores ao mesmo tempo. Ou nós vamos fazer um governo para os pobres, ou então o governo dito para os pobres, na verdade, é um governo para os ricos que não pagam impostos, para o rentismo que financia uma imprensa podre que mantém, né, tudo como está. Ou este governo é a favor dos pobres, ou que tudo que ele fala a favor dos pobres, na verdade, não passa de mais uma fala mentirosa. E mais do que nunca, um governo que se diz os pobres não pode admitir que hajam pessoas que não conseguem comprar alimentos porque os alimentos estão cada vez mais caros. Um governo que se diz dos pobres não pode aceitar a precarização do trabalhador. Um governo que se diz os pobres não pode aceitar uma reforma previdenciária que retira o direito de se aposentar dos pobres e dar né, muitos direitos e muitas tetas gordas para uma casta, principalmente das Forças Armadas. Lula, qual o teu negócio? Qual o nome do teu sócio? Diz aí, confia em mim. E se tu não quiseres dizer, não precisa dizer, porque talvez a gente saiba. E é por isso que tu não quer de jeito nenhum que a gente fale. Então a gente não falando, né, a partir de uma lei da censura que se diz que é uma lei contra fake news, calando quem se opõe aos teus erros, é mais fácil do que mudar os seus rumos
e fazer um governo de transformação real do Brasil.